Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas feito na casa do entrevistado e na casa do entrevistador. No caso, na minha casa. E na casa de Silvio Tendler. Silvio Tendler é o nosso entrevistado de hoje, o cineasta premiadíssimo Silvio Tendler, o documentarista premiadíssimo Silvio Tendler, o cineasta chamado de o cineasta dos sonhos interrompidos. E você vai saber por quê. Ele é assim chamado, com larguíssima carreira no cinema brasileiro, e não apenas no cinema brasileiro, com cursos feitos fora do Brasil, um verdadeiro retratista da situação política da história brasileira recente e certamente da história brasileira que ainda está por vir. E eu queria saber do senhor Silvio Tendler, o senhor que será objeto de uma mostra dos seus filmes aqui na TVT, se o senhor acha que o senhor merece ser objeto de uma mostra dos seus filmes aqui na TVT. Juca, é um prazer te reencontrar por aqui. Nesses tempos de pandemia, é o abraço possível, é esse por videoconferência. E vamos lá. Olha, Juca, modestamente, acho que sim. Acho que eu tenho uma coleção de brasiliana muito consistente. Eu venho construindo a história do Brasil através do cinema há muitos anos. Já são 50 anos de trabalho. Eu comecei em 68, filmando com o marinheiro, o almirante negro, João Cândido Felisberto. É meu filme inconcluso, porque época da ditadura braba, eu tive um problema político naquele momento, me escondi, e a pessoa que ficou guardando os negativos ficou com medo e queimou. Então, eu fui a última pessoa, o último cineasta a conhecer, a entrevistar o João Cândido, e dessa história restou uma foto, uma dor e uma vontade muito grande de contar essa história do Brasil para não ser esquecida. E depois disso eu morei na França, no Chile, vivi o Chile do Salvador Allende, estive em Portugal da Revolução dos Cravos, estive no Vietnã, conheci o general Giap, o maior general do século XX, viajei mundo afora, documentei, contei a história do JK, do Jango, do Marighella, que você conheceu pessoalmente, contei a história de Castro Alves, Josué de Castro, Milton Santos. Então, todo esse material vai estar na TVT, e eu acho que eu e o público da TVT merecemos, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso, que se você não respondesse, teria respondido eu. Então, saiba você que nos vê, que a partir deste sábado e até 19 de dezembro, todos os sábados, teremos um filme de Silvio Tendler, dentre esses filmes que ele acaba de citar. Você não citou não citou diversos, mas um que me chama a atenção. Você não citou o do Glauber. O filme do Glauber estará na mostra? Claro, todos os filmes estão na mostra. Todos os filmes estão na mostra. Glauber, Milton Santos, Josué, Juscelino, Jango, os militares pela democracia, porque pouca gente sabe que no Brasil houveram militares que resistiram ao golpe de 64 durante o golpe e depois do golpe, ao longo da história, lutaram pela democracia. Os advogados que defenderam presos políticos numa época onde não havia sequer habeas corpus, e eles lutavam pelo direito das pessoas. Então, está toda essa história completa, e claro que o Glauber não pode fazer falta, porque o Glauber é um grande personagem,
e uma figura seminal na arte, na cultura e no pensamento brasileiro. Aliás, eu tenho 4 personagens baianos que estão nessa mostra, que é o Marighella, o Glauber, Milton Santos e Castro Alves. Por que o cineasta dos sonhos interrompidos, Silvio? Olha, isso aí é um apelido que me foi dado pelo embaixador Arnaldo Carrilho, que era um amante do cinema, um apaixonado pelo cinema, um grande amigo do Glauber, a ponto de ter herdado do Glauber o Diário do Exílio dele. O Glauber deixou o Diário do Exílio com ele e escrito esse diário só poderá ser publicado pelo embaixador Arnaldo Carrilho. Carrilho virou meu grande amigo depois, foi viver na minha casa, ficamos muito amigos, e ele conseguiu dar link nas minhas histórias. É meio incompreensível que eu tenha filmes sobre presidentes da República, eu tenho JK, Jango e Tancredo, sobre geógrafo, Milton Santos, artista, o Glauber, Castro Alves, cientistas, Oswaldo Cruz, então, jornalista, o Hipólito da Costa, e aí o Carrilho conseguiu dar forma a isso com esse pensamento cineasta dos sonhos interrompidos, porque são pessoas seminais na vida brasileira, mas que por alguma razão não concluíram suas obras. O JK não voltou à presidência em 65, como era o sonho dele, morreu proibido de visitar Brasília. O Jango não concluiu o governo, foi deposto em 64. Glauber morreu muito jovem, com 42 anos. O Castro Alves morreu com 24 anos, deixando uma obra maravilhosa, mas inconclusa. Então, todos eles, de alguma maneira, deixaram uma obra por fazer. E aí o Carrilho achou essa forma, cineasta dos sonhos interrompidos. Eu gostei e adotei. Então, eu queria que você respondesse a sua companheira de ofício, Tata Amaral. Eu admiro demais o teu trabalho como documentarista. Você é uma pessoa que traz para gente histórias que a gente desconhece e que a gente precisa conhecer. Eu queria saber como é que você lida com o material de arquivo e principalmente com as autorizações de uso de imagem em projetos onde muitas vezes você falando a verdade acaba mostrando, né, qualidades não muito democráticas de muitas pessoas. Eu tenho muita curiosidade em saber como você lida com o material de arquivo, com as imagens em movimento ou estáticas da nossa história. Bom, a Tata é uma amiga muito querida. Eu, nesse momento, estou curador do Festival de Brasília, onde há 26 anos atrás eu conheci a Tata. Eu conheci a Tata lançando Céu de Estrelas, né? Um filme que ela estourou em Brasília em 96. Tenho muita saudade dela, gosto muito dela. E ela faz uma pergunta que é seminal para o documentário de arquivo, né? Como é que você lida com as autorizações? E é um problema que eu estou tratando agora, porque durante esses anos todos que eu fiz esses filmes todos, esse problema não existia, a questão dos chamados direitos. Eu fiz o JK, eu comuniquei à família do Juscelino por uma questão de formalidade, eu fui na dona Sara, falei para ela que eu estava fazendo o filme, ela falou, tudo bem, você é muito corajoso, foi em 77 isso, você é muito corajoso, porque o governo Geisel acabou de dizer que com a família de JK não quer nada, eles não queriam autorizar a construção do memorial em Brasília, depois ela conseguiu, mas ela, naquele momento, foi proibido, então, boa sorte. Eles não me cederam um fotograma, porque eles tinham ideia de guardar para o memorial, mas também não me impediram de fazer nada, eu nunca pedi nenhuma autorização. Depois eu fiz alguns outros filmes sobre o JK,
Conheci a Maristela, foi para mim que a Maristela fez falou que ela não era filha do JK, que ela era adotada. Então, eu tive essa relação pessoal muito boa, mas nunca me pediram para ver um fotograma, nunca me pediram autorização para nada. A mesma coisa aconteceu com a família do Jango. Eu não tive nenhum problema com a família do Jango. Com a família do Milton Santos foi ao contrário. A viúva dele, Maria Helene, achava que aí já começou a era das autorizações. Eu precisava de autorização da Maria Helene para fazer o filme. Ela disse: eu não vou te autorizar porque havia um acordo entre você e o Milton Santos. O filme é seu, faça. Ele disse: mas Maria Helene, se você não me der um papel assinando, eu não posso fazer, porque não vão me financiar. E aí, a contragosto, ela assinou uma autorização para eu poder fazer o filme. Eu fiz, e ela adora o filme, tal, mas nunca veio na sala de montagem, nunca pediu licença para nada, autorização para nada. E pouco a pouco a gente foi entrando nessa era horrorosa dos direitos de imagem, dos direitos de voz, dos direitos de música. Imaginar que nos anos 70, por exemplo, você fazia um filme, botava Roberto Carlos e o cantor ainda te agradecia de ter usado a música dele, divulgado a música dele. Hoje você tem direitos sobre tudo. Qualquer pessoa tem direito, então está muito difícil. E eu estou na curadoria do Festival de Brasília, como eu já falei, e vamos fazer um debate, um seminário discutindo essa questão para o documentário, porque, a continuar tantos direitos, o documentário vai morrer. Nós não vamos mais conseguir fazer um documentário se para cada fotograma você precisar autorização do cinegrafista, da empresa que detém os direitos, da pessoa que aparece. Não vai dar mais para fazer documentário. Então, a liberdade vai ser totalmente cerceada e, via de consequência, a história. Então, nós temos que resolver isso e nós vamos debater no Festival de Brasília. A pergunta da Tata é absolutamente correta, coerente e tristemente verdadeira. Eu vou contar só uma historinha aqui para você entender o drama que eu vivi agora. Eu terminei um filme sobre um cineasta cubano chamado Santiago Álvares, que é o grande cineasta dos anos 60, criador, inventor de linguagens, o grande documentarista dos anos 60, e que contou a história da América Latina. E a vida inteira dele, ele nunca pediu autorização para um fotograma ou um som que ele usou nos filmes dele. Eu fiz um filme contando a história dele. Eu não pude usar um fotograma dos filmes dele porque não tinham direitos de imagem. Então, eu contei a história dele, as entrevistas com ele e tudo, mas não tem imagens e sons que foram feitas para o filme dele, porque tudo tem direitos hoje em dia. Mas eu fiz assim de propósito para chamar atenção sobre o problema. A gente tem que resolver isso, Jurka. Não pode continuar assim. Eu sei bem do que você está falando, Silvio. Eu lancei anos atrás um livro sobre o Corinthians, sem nenhum problema. Quando o Corinthians foi bicampeão mundial, a editora quis relançar o livro com o acréscimo da conquista do bicampeonato mundial. E aí não foi possível, porque aquelas fotos já publicadas no primeiro livro, mais as que seriam acrescidas, tinham todas que ser autorizadas por todos os personagens, alguns deles já mortos, e aí resolveu a editora melhor não relançar o livro. Realmente tem um exagero aí, né? Uma coisa é a garantia dos direitos profissionais de cada um, né? Outra coisa é você impedir que a história seja contada, né? Me parece óbvio. Mas, enfim, Silvio, você é de um tempo em que a formação do cineasta se dava no cineclube, né? E depois tivemos a introdução no Brasil também das escolas de cinema e tudo mais. Que diferenças há entre aquele tempo e os de hoje no aspecto da formação política do cineasta? Olha, o cineclube, ele foi a grande escola de cinema da minha geração e também da política. Eram indissociáveis.
né? Eu fui cineclubista, eu comecei a ser cineclubista em plena ditadura militar, 65, 66. Em 68, eu fui presidente da Federação de Cineclubes. Então, a gente ia para as ruas com cartazes, cineclubes contra a ditadura. Nós passávamos os companheiros do Mário Monicelli, que é o filme sobre a primeira greve de ferroviários na Itália, como uma forma de formação de consciência política. Até o dia que eu conversei com o próprio Mário Monicelli, que me falou: é engraçado, aqui na Itália esse filme é uma comédia, aqui no Brasil era um filme político. Então, essa formação ela ia muito junto, a gente frequentava muito cinemateca, assistia escondido em Encoraçado Potemkin, Outubro, do Eisenstein. Era uma coisa assim meio clandestina que a gente vivia. Fazer cinema naquela época era perigoso, né? Então, a gente vivia essa dupla formação como cineastas que queríamos fazer política e pessoas políticas que frequentavam cineclubes. As escolas de cinema elas mudaram o enfoque e hoje em dia elas estão muito ocupadas também por PhDs. Você tem PhDeuses metidos em tudo. E esses PhDeuses querem te ensinar a fazer cinema por livros. Então, eu já participei de um debate em que um PhDeus, um debate era sobre o Glauber Rocha, sobre o filme Glauber e o Glauber Rocha. E o PhDeus me falou que o filme era importante, o Glauber era importante, porque o Deleuze tinha gostado. Aí entendi tudo, quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que é muito triste você saber que o Glauber é importante, que o Deleuze gosta. Nada contra o Deleuze, nada contra livro, eu adoro papel, adoro coisas escritas, publicadas, impressas, minha estante é enorme, mas eu acho que cinema se aprende vendo filmes. E as pessoas, hoje em dia, veem muito poucos filmes e só veem as coisas da bolha que eles frequentam e que eles gostam. Está na hora de você ter uma formação mais ampla. Eu lamento um pouco que hoje seja assim. E, ao mesmo tempo, eu quero ser contraditório e dizer que existe um movimento de cineclubes muito amplo hoje em dia também. Eu fui participar de um encontro em Pernambuco de cineclubistas e o cineclube, na minha época, tinha 50 pessoas. Eu cheguei numa sala com 300. Tem cineclube com meu nome lá no interior de Minas, na terra do Humberto Mauro, Cataguases. Então, também existe esse movimento e o cineclube é a maneira mais divertida de se aprender cinema. Maravilha. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Lembrando antes, doutor Silvio, que na campanha da TVT pelo Catarse, até o final de dezembro, quem assinar uma doação mensal de R$ 35 vai ter desconto de 10% nos produtos da loja presencial e também da loja virtual do Armazém do Campo, do Movimento Sem Terra, com a garantia de produtos orgânicos, de produtos sem agrotóxicos. Acesse o nosso site ou as nossas redes sociais e veja os detalhes. Voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta conversando com o cineasta, com o documentarista Silvio Tendler. Não se conta a história do cinema brasileiro sem se contar a história de Silvio Tendler. Por sinal, bem lembrado, agora me ocorreu. Falamos de Glauber, falamos de JK, falamos de Jango, falamos do Milton Santos, já falamos de tanta gente, mesmo que alguns apenas de passagem, mas não falamos de Carlos Zéfiro. E eu recentemente assisti no canal Curta um documentário sobre Carlos Zéfiro, da Lavra de Silvio Tendler. E me pergunto, será que Silvio Tendler, ao chegar aos 70 anos, embora tenha coragem de fazer um documentário sobre Carlos Zéfiro, prefere que não se fale numa TV pública que ele fez um documentário sobre um autor pornográfico?
Que história é essa, a sua relação com Carlos Zéfiro, senhor Silvio Tendler? Olha, sem jogo de palavras, é uma relação seminal. Ela é seminal porque Carlos Zéfiro povoou o meu imaginário na infância. Na verdade, ele povoou o imaginário da toda a minha geração. E eu acho que você está incluído nisso, até porque você também participou do filme, com as melhores histórias, e você foi quem descobriu a verdadeira identidade do Zéfiro, do Alcides Caminha. Então, é um filme que eu fiz com muito prazer, porque literalmente meu filme ele mexe muito com as palavras. Prazer, seminal, está tudo nele. Ele é um filme que eu sempre quis fazer, eu levei muitos anos para fazer esse filme, porque o Zéfiro é muito importante na minha infância, e como eu conto no filme, eu tinha a melhor coleção de Zéfiro da minha rua. Eu tinha um colchão de crina, e embaixo do meu colchão de crina eu tinha uma corcova cheia de revistinhas do Zéfiro, e só eu achava que na minha casa ninguém percebia aquela coleção lá. E eu era colecionador, e todo mundo na minha rua consultava a minha biblioteca, claro, era fundamental. E o Zéfiro me abriu as portas para o mundo, porque naquela época as escolas não davam aula de educação sexual, nós não tínhamos educação sexual na escola, os livros de educação sexual eram absolutamente caretas, castradores. Eles diziam, por exemplo, que a masturbação fazia mal, podia enlouquecer as pessoas. Então, o Zéfiro dizia, vai, usa, goza, é bom, vocês precisam aprender. E aí eu resolvi fazer esse filme, e esse livro, essa literatura do Zéfiro, é que me apresentou Henry Miller, Bukowski, Philippe Roth, quer dizer, toda uma série de escritores e filmes também, Emanuele, né, Último Tango, que me levaram nessa viagem pela liberdade sexual, o Império dos Sentidos. E aí eu resolvi fazer esse filme sobre o Zéfiro, e para todo mundo da minha geração, da minha idade, que eu falava que eu estava fazendo Zéfiro, tinha uma curiosidade louca de ver o filme, de falar do filme e contar uma história. Então eu fiz o filme e está no canal Curta, eu tenho muito orgulho desse filme. Ele teve que sofrer uma adaptação, na verdade ele era um pouco mais hard, a minha versão original, a do autor, que um dia ainda vou lançar, ela é um pouco mais picante, porque o Zéfiro era pornográfico. Ele não era erótico, ele era pornográfico. E aí eu fiz a versão mais pesada, mas o canal pediu mais moderação e tal, então a versão que existe é mais light. Ele finalmente foi liberado para 16 anos. Então ele vai ser divulgado, mas eu tenho uma versão futura, carta na manga, que vai ser o Zéfiro, versão do autor, que aí sim é o Zéfiro sem dó nem piedade. Você, faz favor, me tire dessa segunda versão, tá? Porque eu sou um respeitável avô de 2 netas e não quero que minhas netas tenham de mim uma imagem distorcida, tá? Eu me limitei a revelar o verdadeiro autor dos catecismos de Carlos Zéfiro, adorável figura de Alcides Caminha. Vamos agora, ô Silvio, a uma pergunta do também companheiro teu, cineasta Joel Zito Araújo. Oi, Silvio, você que é um dos cineastas brasileiros que fez os documentários mais antenados politicamente com a sua época, a minha pergunta para você é o seguinte: quais são os temas, quais são os documentários que nós temos de fazer agora? O que é emergente? O que precisa ser feito para a gente poder dialogar, questionar, criticar e avançar a realidade atual? Um grande abraço, Silvio. Zito, muito obrigado pela pergunta.
O Zito também, o Joel Zito é um grande cineasta, grandíssimo, é um amigo querido, é um formulador. E essa pergunta dele é fundamental, porque eu estou lendo um livro de um professor chamado Bautista Vidal, dos anos 90, em que ele fala Brasil, nação suicida. E, na verdade, nós estamos, a olhos vistos, assistindo tristemente o desmantelamento do país. Nós estamos vendo esse país ser desmantelado e a gente já estamos todos desesperados, sem saber o que fazer. Eu sou um utopista, eu acho que o prefeito comunista de Roma, Walter Veltroni, citando um arquiteto italiano também, fala uma frase interessante, que o passado é confortável, mas o único lugar que nós podemos fugir é rumo ao futuro. Então, eu acho que a gente tem que discutir essa questão, quer dizer, que futuro nós queremos construir? Como é que nós vamos sair dessa enrascada que nós estamos metidos? Então, a gente tem que se organizar. Eu montei, junto com alguns companheiros, um movimento chamado Estados Gerais da Cultura, em que a gente responde à Escola Superior de Guerra, criado durante a Guerra Fria, baseado no modelo americano do War College, que ensina a perseguir opositores ideológicos. Nós, em antagonismo à Escola Superior de Guerra, nós criamos a Escola Superior da Paz. A nossa doutrina, em vez de ser a doutrina de segurança nacional, que persegue cidadãos brasileiros que pensem diferentemente, nós criamos a doutrina da segurança emocional, em que exige que as pessoas todas tenham uma qualidade de vida baseada no bem-estar social e que dê a qualidade de vida emocional para todos. Em vez de forças armadas, nós defendemos a existência das forças amadas, que respeitem e defendam os interesses do povo. Em vez de PIB, que a gente meça o desenvolvimento pelo índice de qualidade de vida do povo, a qualidade da água, do esgoto, da escola, da educação, da saúde, da ciência, da arte, da cultura. Então, contra esse desmantelamento, a gente defende um futuro de qualidade para toda a população. E aí, nessa luta, estamos todos, quer dizer, cineastas e todas as outras categorias profissionais que estejam metidas. Agora, por exemplo, eu estou fazendo um mapeamento do Brasil, que são, sobretudo, 3 filmes importantes. Eu estou fazendo A Boa Sua Vida, na qual, pós-pandemia, eu discuto se o futuro vai ser o ser humano e a natureza ou o cassino financeiro. Eu estou fazendo um filme em defesa do SUS, né, que, se não fosse o SUS nessa pandemia, apesar dos 160 mil mortos, que é uma tragédia, teriam sido muito mais. Graças ao SUS, nós conseguimos salvar muitas vidas, e agora eles querem desmantelar o SUS, já está toda uma campanha em nome da saúde privada. O presidente da República ensaiou um decreto semana passada, mas, na verdade, era um balão de ensaio. Ele vai voltar com esse negócio já, e nós temos que defender o SUS. E estou fazendo um filme em defesa do sindicalismo, que é um filme chamado Futuro é Nosso. Porque todos os meus filmes, eles são, de uma certa maneira, apesar da dificuldade da vida que nós temos, eles são otimistas, eles visam um futuro de qualidade, um futuro para todo mundo. Então, vamos lutar contra esse desmantelamento usando o cinema como arma de luta. E Zito, você, Tata, tem uma responsabilidade nessa luta, porque vocês são cineastas também fundamentais na história do cinema do Brasil. A Tata traz muito a luta, a questão feminina, você traz muito a questão dos pretos, você tem filmes maravilhosos sobre isso. Então, vamos continuar lutando
pelos direitos, pela igualdade, pela solidariedade e para um futuro bom para todo mundo. É isso. Ô, Silvio, eu sei que você, todo mundo que produz coisas muito importantes na vida cultural, quando dá entrevistas, houve uma entrevista quase inevitável. Qual é a obra sua que você mais gosta? E eu sei que, em regra, o que a gente mais gosta é a próxima, é o que está fazendo, o que ficou, ficou. Mas eu te pergunto, se dissessem a você, ô Silvio, você tem que escolher um filme dos que você fez, não necessariamente aquele que você mais goste, mas aquele que você acha que, de alguma maneira, te resume melhor. Dentro dessa coisa que você diz que é a pura verdade. Sonhos interrompidos, na verdade, que você quer continuar e que você vê perspectivas de que continue. Teria um que você diria, esse aqui, Juca? Olha, o que me resume melhor está em cartaz agora na Mostra São Paulo, que é o Nas Asas da Panã. É um filme autobiográfico meu. O Nas Asas da Panã é um complemento de Utopia e Barbárie. Quando eu estava fazendo Utopia e Barbárie, eu um dia estava andando no Rio de Janeiro, passei por uma agência de turismo e tinha um cartaz escrito em inglês: Vá à União Soviética pela Panã. E era uma fotografiazinha de uma igreja centenária no interior da União Soviética. Isso daí já era em 94, 95. E aí eu olhei para aquele cartaz e eu pensei o seguinte: a União Soviética, que veio para durar 1000 anos para implantar o socialismo no mundo, não durou 70. A Panam, que é a nave que levou 2001 para o espaço, o ano de 2001, não chegou ao ano 2000. Só sobrei eu e a igrejinha. Então, eu vou fazer Nas Asas da Panam. E esse filme ficou pronto agora. Eu passei ele em 12 de março de 70. Eu fiz 70 anos e quis comemorar no MAN. A Cinemateca do MAN autorizou, eu fiz uma projeção do filme lá nas Asas da Panam. Fizemos uma festa lá fora, tinha mais de 200 pessoas, todo mundo se abraçou, se beijou e tal. Já tinha os rumores de um vírus por aí. Dia 14 de março estava tudo fechado. E o meu aniversário, a projeção de Nas Asas da Panam, foi o baile da Ilha Fiscal do Rio de Janeiro. Depois fechou tudo. E esse filme está sendo exibido agora na Mostra São Paulo. Então, quem quiser conhecer minha vida, aproveite essa ocasião para ver esse filme. E aí é o filme que mais me resume. É esse que me resume. Olha só, então, 8 dias antes deste dia, desta sua festa de 70 anos, quem fez 70 anos fui eu. Então, eu diria que, além da igrejinha e de você, resistimos os três, tá? Os três com 70, quer dizer, nós dois com 70 anos. A igrejinha sabe lá há quanto tempo que ali está. Muito bem, vou fazer mais um rápido intervalo e voltamos com o terceiro bloco. Até já! Converso com o cineasta Silvio Tendler. Silvio Tendler, que terá a partir deste sábado e até dia 19 de dezembro, aqui na TVT, uma mostra de seus filmes absolutamente imperdíveis. Se você quiser entender o Brasil do século XX e o Brasil do século XXI projetado para o século XXII, quando seremos uma nação que a Dinamarca terá inveja de nós, não deixe de ver a mostra de Silvio Tendler aqui na TVT, todo sábado até 19 de dezembro. E eu quero começar este bloco com a pergunta de uma repórter que eu só conheci agora na gravação da pergunta dela, a Clara
Assunção, que me pareceu uma menina de extremo futuro. Veja a pergunta dela. Olá, Silvio. Olá, Juca. Meu nome é Clara, eu sou repórter da Rede Brasil Atual. Bom, Silvio, pegando um pouco do seu extenso currículo, né, de obras, tem duas ali que me chamam muita atenção, que é O Veneno Está na Mesa, mostrando um pouco dos interesses conjugados da indústria química com o agronegócio, e Dedo na Ferida, em que o mercado financeiro aparece como um agente por trás de tragédias sociais e globais. Mas eu queria saber do senhor, né, depois de fazer mergulhos tão profundos para demonstrar essas forças, o tamanho dessas forças destruidoras, como também encontrar força para seguir produzindo obras tão contundentes de resistência diante de um mundo que é controlado por esses interesses que são tão predominantes e fortes. Obrigada. A Clara tem futuro. A Clara tem graça? futuro. Clara, olha, acho que a tua pergunta ela é muito pertinente, mas se a gente não lutasse, a vida seria muito pior. Você imagina, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo? Eu tenho 70 anos, sou cardíaco, hipertenso, diabético, tenho um pulmão só e sou cadeirante. Você imagina essa tragédia anunciada se eu ficasse trancado dentro de casa sem fazer nada, sendo tratado como um velhinho em fim de carreira? Eu já teria morrido. Agora, se eu levanto todos os dias com uma ideia nova e trato de executar, trato de criar, trato de pensar, se eu monto esquemas colaborativos, porque o cinema brasileiro está paralisado, todas as atividades culturais, artísticas, científicas, educacionais estão sofrendo uma perseguição impensável por esse governo. Então, a gente tem que arranjar formas de criar, né? E esses filmes que eu estou fazendo, tanto filmes sobre o SUS, sobre o sindicato, sobre a Bolsa à Vida, são colaborativos. A gente consegue montar vaquinhas e consegue fazer esses filmes. Então, a gente vai bolando esses esquemas colaborativos e a gente vai fazendo esses filmes, e é isso que dá força e alento para viver. Se você não fizer essas coisas, é muito mais fácil você definhar, você entristecer, agora emburrecer. Agora, se você pensa que o mundo pode ser melhor, eu acabei de tomar uma lição aqui do Juca, eu estou falando em desmantelamento do país, ele me dá o alento de que do século 22 nós seremos melhor que a Dinamarca. Pois isso é uma aula que eu tomei em pleno ar durante esse debate. Então, é verdade, é isso mesmo, Juca, você tem razão. Eu vou contar a história. Em 2003, eu entrevistei o Marechal Giap, que é o maior marechal do século XX. Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, combateu os japoneses ao lado dos franceses e venceu. Depois, ele esperava que, com esse gesto, a França desse a independência do Vietnã. A França não deu, ele montou o Exército Nacional Vietnamita e combateu o exército colonial francês e ganhou. Os franceses se renderam, saíram de mãos na cabeça, bandeira branca, por um exército de gente que combatia com arma de bambu. E esse general era um professor de história na vida real. Ele nunca tinha estudado guerra, ele era professor de história. O Ho Chi Minh, que era o líder revolucionário, falou: olha, nós precisamos montar um exército. Você é professor de história, você já estudou guerra, você é o nosso general. E ele venceu os franceses e, em 75, derrotou os americanos. O maior general do século XX, Marechal Giap, eu estava lá em 2003, a 15 dias de expirar o ultimato que o Bush tinha dado para o Iraque. E o mundo corria o risco de uma terceira guerra mundial. E eu perguntei para ele, um homem de 94 anos naquele momento, eu perguntei para ele: Marechal, o que o senhor acha
vai ter Terceira Guerra Mundial, como é que o senhor está vendo esses acontecimentos? Ele falou, meu filho, fica tranquilo, nós estamos entrando no milênio da paz. Enquanto eu pensava em dias, meses, um homem de 94 anos pensava em milênios. Então é isso, eu acho que o mundo será melhor, vamos continuar lutando por ele, Clara. Com fé e esperança a gente chega lá. É isso. Olha aqui, ô Silvio, você já de alguma maneira respondeu o que eu vou te perguntar, mas eu percebo que mesmo em tempos de pandemia, com todas as limitações, você está tirando coisas da gaveta. Você não para de produzir. Significa dizer que essa barba, que te dá um ar de profeta, e o seu trabalho são, de um lado, uma maneira de resistir. De outro lado, quando a pandemia acabar, a barba acaba também? Eu acho que sim, eu acho que sim. Na verdade, quando a pandemia começou, eu já estava com uma certa barba, que era um charme, era uma barba pequena, mas ela foi crescendo, ela foi assumindo esse ar de profético de personagem, e eu fui gostando da brincadeira, eu confesso que eu gosto da brincadeira. Né? Então, vamos ver quando a pandemia acabar, como é que vai estar o estado de espírito. Mas só para te falar da barba, eu estava em dezembro de 2019, ou janeiro, por aí, calor aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu estava em Ipanema e fui a um supermercado. E a galera do Pavãozinho estava toda saindo da praia naquele momento, e toda ela, umas 70 pessoas, pararam na porta do supermercado para comprar cerveja. Você não pode entrar no supermercado sem camisa. Então, eles emprestam sacos plásticos, você entra de saco plástico no supermercado, uma coisa meio engraçada. Todos com aquele saco plástico entrando para comprar cervejinha. E quando eles me viram na cadeira de rodas com uma barba, todos eles fizeram uma volta em torno de mim e fizeram ho, ho, ho. A única coisa que me restou a fazer foi ho, 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 já em dezembro. Então, março já estava mais barbudo, e vamos ver quando acabar a pandemia como é que eu vou estar. Tá certo. Agora, ô Silvio, as novas tecnologias facilitaram a vida do cineasta? Sim, eu sou um fã incondicional das novas tecnologias sempre. Eu sou discípulo de um gigante chamado Chris Marker, que me ensinou a filmar com um gravador de rolo, que era o videotape. Em 72 eu já trabalhei com videotape. Ele fazia filme Super 8, fez um filme seminal usando Super 8 como linguagem. Depois ele foi dos primeiros a fazer filme com mini DV. E eu sou discípulo dele, então eu sempre aprendi a usar as tecnologias mais simples e mais baratas. E essa aula foi arrematada pelo Milton Santos, quando eu fiz a entrevista com ele, que eu estava com uma camereta vagabunda e entrevistando esse gigante na última entrevista dele. E aí ele falava coisas maravilhosas, eu fui ficando preocupado, eu com aquela tecnologia michuruca frente àquele gigante. E, de repente, eu falei, mas, professor, o senhor está falando tudo isso para quem? Ele me apontou com a minha câmera e falou, para você. Com pequenas coisas também pode-se fazer grandes obras. Então, eu aprendi que a tecnologia só te ajuda, ela não te atrapalha. E eu agora estou fazendo um experimento, que é um ensaio, que é um filme todo feito em WhatsApp. Porque todos os dias eu recebo coisas dos meus amigos que me permitem reconstruir o estado de espírito deles naquele momento. Um dia é uma canção nostálgica, outro dia é uma piada,
outro dia é uma coisa mais agressiva, um discurso político, e com isso eu posso reconstruir o espírito das pessoas através do cotidiano. E eu vou fazer esse filme todo em WhatsApp. E ele responde a pergunta da Tata sobre a questão dos direitos, porque como esse filme não gera lucros, eu não vou vender ele para ninguém, ele vai circular livremente pela internet, eu recebo esse material gratuitamente e vou repassar gratuitamente, então não vai gerar direitos. Ele vai ser uma obra livre que vai circular por WhatsApp. Eu estou inventando o CineZap quebra-cabeças, porque o Zap também tem um limite de tempo, então eu vou fazer um longa-metragem dividido em blocos, que vão ser você monta o quebra-cabeça na ordem que você quiser. E vai se chamar O Último Tsunami, um maremoto de ideias. É uma invenção que eu estou tentando fazer. Que maravilha! Agora, isso significa, então, porque eu ouço muita gente que eu respeito, por exemplo, criticar a digitalização, dizendo que o fim do uso da película mexeu na profundidade da imagem, coisas que eu, como cinéfilo, honestamente, não percebo. Certamente por falha minha, deveria perceber. Mas é um certo purismo isto, Silvio, de dizer que há esta diferença entre a película e o digital, que se perdeu em termos de profundidade, de arte? Olha, eu sou de uma geração que reagiu muito ao vídeo. Se não fosse ter sido salvo pelo Chris Marquer, eu hoje seria um nostálgico. Eu me lembro que nos anos 70, 80, eu repeti uma bobagem atribuída ao Fellini, que eu acho que ele nunca falou, mas falaram que era dele. E eu repetia como um papagaio, que cinema é arte, vídeo é eletrodoméstico. Eu acho que ele nunca falou isso, até porque ele fez filmes para televisão também. Mas eu repeti essa bobagem. Eu, com o tempo, fui vendo que as novas tecnologias só facilitam a vida. E hoje eu te confesso que eu não tenho nenhuma saudade da moviola. Era muito difícil montar, a trucagem era uma trabalheira, era um problema. Coisas que qualquer menino hoje faz com um computador dele, naquela época levavam semanas para você filmar a fotografia, dar o movimento, mandar para a trucagem mandar para o laboratório copiar, mandar para você, vinha com erro, tinha que repetir, voltar, marcar com papel vegetal, não tenho nenhuma saudade disso. Hoje as tecnologias existem para facilitar a vida da gente e o que está em primeiro plano é a criatividade. Então vamos a ela. Silvio, anos JK. 50 anos em 5, propunha o presidente Juscelino Kubitschek. Ele sai do governo em 1960, portanto, 60 anos atrás. Para quem queria fazer 50 anos em 5, me perdoe a impertinência da pergunta, mas em 2020, quanto tempo nós recuamos no espaço e no tempo com essa coisa horrorosa que temos em Brasília? Rapaz, olha, a gente tem uma volta à Idade Média com tecnologia do futuro. Mas essa coisa terraplanista, eu tinha um amigo, não precisa ir aos anos JK. Eu tenho um amigo que estava lembrando que em 90 você tinha feito a clonagem da ovelha Dolly e você tinha mandado um robô para Marte. Olha o que a gente está vivendo hoje. Não dá para acreditar que o retrocesso tenha sido tamanho a ponto de você ter que convencer um presidente da República que a vacina é importante, que você tem que preservar a vida da pessoa igual a você. Cara, ontem foi cumprimentar idosos, foi cumprimentar crianças. Cara, não tem nenhum respeito pela vida humana.
que é isso que nós estamos vivendo? O que é isso? É inacreditável esse momento. Eu acho que não há explicação possível. Eu tenho discutido muito o que está havendo com o Brasil dessa aliança entre os mais pobres e os milionários que puseram isso no poder. O que aconteceu com o Brasil? Muito bem. Como derradeira, infelizmente, pergunta por hoje, eu queria que você falasse um pouco mais do Santiago das Américas, o olho do terceiro mundo. Por que eu queria que você encerrasse com isso? Porque eu sei da sua história no Chile, né? Quando você vai para lá na eleição de Salvador Allende, e depois dá no que dá. Eu queria que você terminasse esse nosso papo, Silvio, com a visão latino-americana, não apenas brasileira, com a visão castelhana desse momento histórico. Haja visto que acabou de passar no próprio Chile, na Bolívia, em Montevidéu, com o prefeito eleito, reeleito, na Argentina. Eu queria que você terminasse esse nosso papo com esse olhar. Juca, muito obrigado pela pergunta, porque realmente tem tudo a ver comigo. Eu sou um terceiro-mundista de coração e vocação. Meus heróis são latino-americanos. Eu morei no Chile do Salvador Allende de 70 a 72, voltei em 73 para passar férias, assisti a última manifestação da Unidade Popular, tive frente a frente com Salvador Allende naquele momento que já sabia que o golpe de Estado vinha, e quando as pessoas cumprimentavam ele carinhosamente, ele respondia com aceno terno, e quando as pessoas, os radicais da extrema-esquerda, falavam palavras de ordem duras para ele, ele olhava com um olhar irônico. Eu acompanhei tudo isso, fotografei. Então, eu quando morei no Chile e que eu queria ir para a Europa, que eu não tinha dinheiro, eu ia passear em Buenos Aires, que era maravilhoso. Eu tive no Peru, do general Velasco Alvarado. Então, eu conheço esse mundo latino como nunca e fui muitas vezes a Cuba. E o Santiago Álvares é um cineasta cubano que fazia os noticiários da minha juventude. Esses anos todos eu assisti os filmes do Santiago, que eram os cine-noticiários. Ele, aliás, foi fazer, por ironia, porque o Santiago era do Partido Comunista. Antes da Revolução Cubana, ele trabalhava na televisão para fazer proselitismo político. Quando os revolucionários ganharam o poder, o Santiago foi trabalhar no cinema, o cinema foi estatizado, e todo mundo queria fazer cinema de ficção. E aí os caras de gozação, os grandes cineastas que queriam fazer ficção, disseram: o Santiago não é comunista, ele faz o noticiário, tinha que ter o noticiário. Havia noticiários, alguém tinha que fazer. O Santiago falou: eu faço. E aprendeu a fazer cinema noticiário e revolucionou a linguagem do documentário de uma forma maravilhosa. O primeiro videoclipe da história é de 65, do Santiago Álvares, é o Now. E eu aprendi com ele, conheci ele pessoalmente em 73 nessas viagens, levei até agora para fazer esse filme, fiz belas entrevistas com ele, uma convivência maravilhosa, e eu quis contar essa história. Só que eu cheguei tarde na história, porque quando eu quis contar a história do Santiago, que botava uma televisão com uma qualidade de imagem maravilhosa, uma câmera de filmar maravilhosa, e filmava direto da tela as imagens da TV de Miami. E com essas imagens ele fazia filmes. E agora essas imagens têm direito. E eu não posso botar no meu filme. Não passa. E aí eu tive que fazer um filme diferente, falando desse herói do cinema, dessa figura maravilhosa, e acho que consegui. Fiz o Santiago de las Américas, o olho do terceiro mundo, e tomara que vocês assistam, porque é um belo trabalho e o Santiago merece. É uma bela... Certamente.
certamente assistiremos. Eu reitero o convite, portanto, a partir deste sábado até 19 de dezembro, a mostra Silvio Tendler aqui na TVT. Silvio, abraço forte. Bom demais conversar com você, sempre aprender com você, ainda mais profético do que sempre foi. E quero lembrar você que nos vê, que semana que vem estaremos de volta. Eu não sei exatamente se na quinta ou na sexta, dependerá dos debates ainda eleitorais. Mas fique de olho que a gente entra no ar para te informar quando as coisas acontecerão. E eu quero te lembrar, desesperar jamais. Apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.